Saudações, caro internauta, bem-vindo a mais uma edição do Economia em Análise. Na presente edição abordaremos de um tema de extrema relevância para o atual cenário socioeconómico do país. Vamos falar sobre o emprego e desemprego com base em dados do INE. Vou lembrar que em 2025, segundo o relatório do terceiro trimestre de 2024, a taxa de desemprego nacional é de 32%. Para nos ajudar a compreender as causas, implicações e desafios para esta situação, vamos ouvir então o nosso habitual comentador residente, Daniel Sapateiro. Doutor, uma vez mais, bem-vindo à Angope. Obrigado, bom dia, Liliana. Bom dia também aos nossos internautas, nossos seguidores, nas várias plataformas da Angope, que todas as semanas já fizeram do seu dia de terça-feira um dia também de ir ver que tema, entender melhor sobre esse tema, tendo em conta aquelas nossas explicações que, obviamente, também serão sempre tratadas por nós, mas que vocês, internautas, podem sempre também estudar mais o assunto para que, de uma forma mais informada, tenhamos uma sociedade que possa também entender estes fatores e factos económicos, financeiros, sociais, porque eles se entrecruzam entre todos. Doutor, tal como dizia eu no princípio, um tema, ou seja, um grande desafio para o atual cenário socioeconómico, emprego e desemprego. Esta taxa de 32% em 2024. Nós decidimos trazer este tema porque, como disse, o Instituto Nacional de Estatística, na semana passada, reportou números do terceiro trimestre de 2024, quer dizer, portanto, julho, agosto e setembro de 2024, sobre o emprego, sobre o desemprego, sobre a taxa de emprego, sobre a taxa de inatividade, informalidade, e de facto é um dos problemas estruturais. É um problema estrutural porquê? Porque manifestamente verificamos que a população cresce naquela dimensão de 1 milhão de novas pessoas por ano, mas que a criação de emprego do setor privado não é suficiente para recolher, dar emprego a essas novas pessoas que entram na casa dos 15 anos. E porquê 15 anos? Porque é a idade que se pode começar a trabalhar. E é nessa vertente que também o INE, Instituto Nacional de Estatística, aponta que a população que tem capacidade para trabalhar, capacidade no sentido etário, de idade, não de outras questões mentais ou físicas, até aos 60 anos faz parte da população ativa, população que pode trabalhar. Então, nesse sentido, dizer que é um assunto que até nos impacta a nós. Certo. E como é que nos impacta a nós, Liliana? Alguém de nós conhece alguém que está desempregado. Alguém que está na família desempregado. Alguém que está a estudar e está já a ver perspectivas de emprego ou de ter dificuldades em ter um emprego. E nesse sentido é muito importante. É histórico. Quer dizer, não há um ano que possamos dizer que o desemprego baixou dos 10%, dos 15% para baixo. Portanto, estamos sempre em níveis elevados porque isto é uma questão estrutural. O país não tem capacidade até agora de criar postos de trabalho. Como viu, Liliana, eu não mencionei o setor público. Eu disse o setor privado. Certo. Porque o setor público tem as suas limitações orçamentais de empregar mais pessoas, mas para isso é preciso ter capacidade para pagar. E, portanto, o que nós temos visto nos últimos anos no setor público é um incremento do emprego em áreas muito chave. A educação, os professores, o pessoal não docente, os contínuos, como nós dizemos, a área da educação também, portanto, da educação não, da saúde, nomeadamente enfermeiros, médicos, depois também no Ministério do Interior, nas várias forças do Ministério do Interior, até tem a ver com uma questão inclusivamente a ver com esta explosão demográfica, nomeadamente Luanda, Huambo, Benguela, Lubango, estas 4 grandes cidades, que têm visto que a população está a vir do leste e do centro do país para a área do litoral e é preciso fornecer meios humanos, tanto da Polícia Nacional, com o Guarda-Fronteiras e assim sucessivamente. E, portanto,
Estes três grandes departamentos ministeriais, Educação, Saúde e Ministério do Interior e Defesa Nacional, têm visto, de facto, esse número de funcionários públicos a crescer. Mas nas outras áreas não há essa possibilidade de crescer como nestes 4 ministérios. E o setor privado é que tem que ser o motor do crescimento do emprego. Muito bem, olhemos então para o primeiro slide. Bom, aqui as grandes áreas, informação-chave, os 32%, embora depois também há uma informação de 30,8%. A questão se nós somarmos o desemprego, a informalidade e a inatividade, e já vamos explicar isto, estamos à volta de 80%. Quer dizer que dos 17 milhões de pessoas que fazem parte desta classe, que é de ter 15 a 60 anos, o INE estimou que o número anda à volta dos 17 milhões de habitantes com 15 a 60 anos. E, portanto, pessoas que estão ou sem emprego, mas que procuram emprego nos últimos 7 dias, aquelas pessoas que estão na informalidade, que têm atividades remuneradas, mas que não estão associadas a um sistema formal de contrato de trabalho, seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais, recebem subsídios, etc, etc. E aquelas pessoas que estão inativas, quer dizer o seguinte, aquelas pessoas que estão desempregadas, aquelas pessoas que não têm nenhum biscato, por exemplo, falando assim numa linguagem que as pessoas nos possam entender, mas que também não procuram emprego. Isto é que é inatividade. E, portanto, nesse sentido, o número é bastante grande. 80% de 17 milhões, andamos à volta dos 12, 13 milhões de pessoas numa situação de carência. E que é preciso, de facto, arranjar soluções públicas e soluções do setor privado. Mas, doutor, que fatores estruturais mais contribuem para esta alta taxa de desemprego no país? Nós poderíamos continuar a dizer que as questões da guerra, a questão da reconstrução nacional, que têm ainda impacto nas infraestruturas que ainda não foram construídas. Algumas delas foram construídas, mas que não têm a qualidade para ter uma duração que noutras paragens teriam, 20 anos, 50 anos. Tem a ver com a questão da educação, uma educação virada para o emprego, numa lógica de preparar os estudantes para as necessidades que as empresas têm. Também tem a ver com questões que parte nestes, digamos, 23 anos de paz, depois de 2002, ainda durante muitos destes anos, a população ainda estava no setor, na área do interior do país. Ou seja, até mesmo essa migração tem sido feita ao longo do tempo, e o que acontece é que essas pessoas que estão nas áreas rurais não têm a formação que as empresas do litoral precisam. Também muitas delas depois, por via dessa falta de formação, encaixam-se aonde? Na área do comércio. Certo. Se nós olharmos, e nós vamos ter aqui um slide, vamos perceber que a maior parte das pessoas que estão a área de atividade económica que mais emprega pessoas é o setor primário. A agricultura, a pesca, as florestas. Depois vem o comércio. São áreas, uma é produtiva, a área da agricultura, etc. Mas o comércio não é no produtivo. No fundo, vende aquilo que os outros produzem. Tanto a agricultura como a indústria. E a indústria vem lá no meio da tabela. Quer dizer que, no fundo, aqui a pirâmide estivesse invertida. Nós precisamos ter mais pessoas na agricultura? Provavelmente até não. Se nós tivéssemos uma agricultura mecanizada, nós até teríamos aqui mais pessoas na indústria, a população da indústria teria mais pessoas e menos na agricultura, e a questão do comércio já é a nossa, portanto, é da nossa identidade. Nós temos aqui, portanto, diz mais de 12 milhões de pessoas em empregos, mas aqui as 12 milhões de pessoas de emprego estão as pessoas que estão no setor formal e aquelas que estão no setor informal. Portanto, e pela primeira vez que eu me recordo que há folhas de informação rápida, é o nome da publicação do INE, o INE não publica a taxa de informalidade ou o número de pessoas, depois conseguimos saber o número de pessoas que estão na informalidade. Há uma descontinuidade dos relatórios anteriores para este. Não sei qual é a explicação, mas mesmo assim nós estimamos aqui entre os 78% e os 80% da informalidade da economia.
podemos perceber aqui que desses 12 milhões de pessoas em empregos, como também é da população, temos mais mulheres que homens, há mais mulheres em empregos do que homens, e que nesse âmbito podemos até entender que as áreas rurais tendencialmente não têm desemprego, ou se têm um desemprego pode ser também por informalidade e inatividade, mas nas áreas urbanas é o contrário. Portanto, há mais desemprego nas áreas urbanas porque há mais pessoas, há menos empregos e porque as pessoas na área rural também se dedicam à agricultura. E essa agricultura, o cultivo, as pescas, as florestas, empregam as pessoas. Porque também não há emprego formal, industrial e comercial em grandes quantidades no centro e leste do país. Muito bem. Olhamos para o slide seguinte. Aqui podemos perceber várias coisas. O emprego formal, informal, quer dizer que não se rege por aquelas regras dos trabalhadores com condições de trabalho em termos legais, digamos assim. Que a maior parte, quase 50%, as pessoas trabalham por conta própria. Quer dizer, hoje tem, amanhã pode não ter trabalho. Quer dizer que há pessoas que até trabalham no setor formal, mas não têm contratos de trabalho. Não têm seguros de acidentes de trabalho. Não têm subsídio de férias. Não têm subsídio de Natal. E aqui, portanto, somando a conta própria com os trabalhadores informais, estamos aqui mais de 70 e tal %. E ficamos por aqui porque depois as outras rúbricas são valores residuais. Isto, de facto, demonstra até que ponto é um problema presente. Quer dizer, as pessoas hoje trabalham. Vamos dar aqui um exemplo, Liliana. Um mecânico. Eu percebo da mecânica de carro. Tenho um cliente, tem um problema no motor, e eu arranjo o motor e recebo o meu dinheiro. Mas amanhã posso não ter mais nenhum cliente. Não tenho nenhum cliente que tenha um problema de mecânica em que eu possa ser útil e ganhar o meu dinheiro. E isto também é um problema para o futuro. Porquê? Esta é que é a questão que nós temos que trazer aqui. É verdade que o Governo tem feito, de facto, e o Ministério do Trabalho e da Segurança Social tem feito um trabalho para também, com programas, para trazer estas pessoas da informalidade para o setor formal, mas que, por via do crescimento da população, continua a ser insuficiente. Mas então, doutor, como é que a economia informal tem impactado? E qual é o problema no futuro, Liliana? O futuro serão quando as pessoas lá chegarem, e queremos que as pessoas vivam 60, 70, 80 anos, e até mais, como é que será a velhice das pessoas sem segurança social? Este é um problema muito... podemos pensar, mas isto é daqui a 30 anos, 40 anos, muitos de nós não estarão cá. Bom, mas nós não podemos pensar porque as pessoas que trabalham nestas situações e quem de facto também está a olhar disto de cima para baixo, têm que olhar para isto como um problema que mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Aliás, não é só daqui a 20, 30 anos. Aquelas pessoas que já trabalham há 20, 30 anos e que agora se querem reformar, terão esse problema. Não é só de agora para a frente, é de trás também para os tempos atuais. Mas ainda assim, apesar dessas situações, de que maneira é que a informalidade tem impactado a economia nacional e até mesmo o bem-estar das famílias? Não vamos, nem eu alguma vez demonizei, da palavra demónio, a informalidade. A informalidade é um caminho de sobrevivência das pessoas não estarem sem fazer nada, inatividade, é algo que lhes permite ter um rendimento, é um rendimento que satisfaz as suas necessidades e do agregado familiar, que retira também essas pessoas da ilegalidade no sentido de ter práticas criminais, de vícios, de alcoolismo, de drogas, e obviamente tem um lado positivo. O que nós queremos é que esse lado positivo seja formalizado, inclusive pagando impostos, pagando segurança social, para aqui acautelar futuras necessidades de uma pensão de reforma. Esse é que é o caminho. Por isso tenho-me debatido com esta questão, que é, o empreendedorismo é importante, mas o empreendedorismo informal não satisfaz as necessidades das pessoas e da nação. Aqui trazemos um quadro sintético, simples, de alguns números e percentagens que é importante aqui refletir. Dividimos isto aqui em 4 partes, digamos assim, da população, desemprego, inatividade e informalidade.
nos 3 trimestres de 2024. E como podemos perceber, a população tem vindo a crescer, exceto aqui entre o segundo e o terceiro trimestre, que a população empregada tem vindo a crescer, ok? Mas que na população, isto até a empregada é positivo, o emprego formal tem, no meu entendimento, mesmo sem esse número, tem vindo a crescer também por via também do crescimento da população. A população desempregada desceu, esta é das boas notícias deste relatório. A população inativa cresceu. Isto é algo que nos deve pensar. Porquê que as pessoas de 15 aos 24 anos ou com mais de 24 anos já não procuram emprego? Será que já estão numa situação de passividade, de desacreditar que, por mais que esforços que façam, não conseguem ter um emprego, criar o seu autoemprego ou estar ou, em alternativa na informalidade? Será que esta população, que foi medida em 2 milhões de pessoas no terceiro trimestre, poderão abandonar o país em alternativa a esta situação? É isto que eu também olho para desta forma, pensando que tem que se tratar estes problemas antes que estes números depois cresçam. Por exemplo, a população inativa tem tem uma lógica natural de caminhar ou ser encaminhada, por exemplo, para as questões do álcool, do consumo excessivo do álcool. E nesse sentido é algo que a ver. O desemprego cresceu aqui dos 15 aos 24 anos e depois vamos ver aqui algo muito importante. Cresceu na maior parte da população, até aos 24 anos 60% da população está neste intervalo, e mais de 18 anos decresceu ou reduziu em 0,9%. Depois, na inatividade, como estamos aqui a dizer, cresceu dos 15 aos 24 e dos mais dos 18 anos, respectivamente, em termos de população. A informalidade, mesmo não tendo estes números, anda à volta dos 78%, 80%. Liliana e internautas, isto bate às portas de toda a gente, direto e indiretamente. Obviamente. Quer dizer que, se nós olharmos depois para estes números do desemprego, podemos perceber que o desemprego dos 15 aos 24 anos é muito superior àqueles que têm mais de 24 anos. E nós já vamos ver isso nos próximos slides. Portanto, como podemos ver aqui, eu já tinha falado, portanto, as áreas urbanas e rurais são completamente diferentes em termos de emprego. Ou seja, há mais emprego, ou as pessoas criam mais emprego nas áreas rurais, por exemplo, por via de ter a sua fazenda, a sua horta, a sua machamba, a sua pequena lavra. Na área urbana, não. Portanto, muitas das vezes só se satisfaz por via do emprego que alguém cria, do Estado, pouco, ou da informalidade. E no sentido de que há mais homens, havia mais homens com emprego do que com as mulheres. Isto também tem a ver com aquelas questões da discriminação do género. As mulheres tendem a ter menos oportunidades de emprego e na mesma categoria, na mesma função, em muitas das empresas há diferença salarial entre os homens, que tende a ser superior ao salário das mulheres. Que é algo Porquê? É uma questão ainda tem a ver com a questão cultural e de mentalidade, que para a mesma função o homem tem mais força física, deve ganhar mais do que a mulher, porque muitos dos decisores, dos donos das empresas, dos gerentes das empresas, tendem a ter esse lado da decisão mais masculinizada e menos na equidade, ou seja, ou a igualdade. Perante a mesma situação, o salário para o homem e para a mulher serem iguais. Sim, quando na realidade o que importa seria a competência. Competência e não muitas vezes a questão da antiguidade. A antiguidade costuma-se dizer que é nas Forças Armadas. Obviamente que a antiguidade pode levar a mais experiência. Mas aqui estamos a falar de género e isso é realmente importante. É percebermos que os homens tendem a ter mais emprego
e nas áreas rurais o emprego é superior e isto muitas das vezes desvirtua aquilo que as pessoas quando estão nas zonas rurais pensam que eu vou para o litoral porque lá há mais emprego. A questão é que o emprego que se cria nas áreas rurais é onde mais emprega as pessoas, como estamos aqui a ver, já no quadro ao lado, a agricultura, a produção animal, a caça, a floresta e a pesca empregam mais pessoas do que, por exemplo, o comércio por grosso, o comércio a retalho, a reparação de veículos, motociclos, vem em segundo lugar, e depois vêm as atividades administrativas e públicas, e defesa e segurança social. Ou seja, se nós olharmos para as primeiras duas rúbricas, estamos a falar, no terceiro trimestre de 2024, mais de quase 70%. Portanto, 79,4%. Exatamente. Portanto, 69,4%. Quase 70%. No setor primário e no comércio. Todo o resto. E isto, muitas das vezes, é tanto na área rural como na urbana. Mas mais na área rural, onde o setor primário é mais presente. Em termos setoriais, novamente, quais são as áreas da economia que têm apresentado maior potencial para a geração de emprego? Efetivamente, é esta: a agricultura, as pescas, a floresta, a produção animal e o comércio. Onde é que o comércio é mais forte? É na área urbana. Porque é onde está já a grande parte da população, ou tem vindo a crescer a população no litoral, e, portanto, tanto por nacionais, mas especialmente por empresários estrangeiros, que abrem os armazéns, que abrem as lojas, e não é só a questão das cantinas ou dos mini-mercados, mesmo os armazéns, mesmo os mercados, as padarias, etc., oficinas, estão a ser ou montadas e os donos são estrangeiros, e também estão à frente desses negócios. Até mesmo o setor da agricultura, doutor. Os estrangeiros já começam... Também, mas olhando aqui para esta realidade que nós pensamos muitas vezes que é Angola é o litoral, Angola é Luanda, não é, e está à vista que quem mais emprega nem é onde estamos no asfalto, no cimento, é na terra e no mar. Muito bem. Por sua vez, falamos da taxa de emprego, vamos falar da taxa de desemprego. Ou seja, quem mais de 7 dias procura emprego e não tem uma atividade remunerada. Portanto, podemos perceber o seguinte, é de que a taxa de desemprego é maior na área rural, que, por exemplo, na zona urbana, ou nas zonas urbanas, o desemprego é maior. Portanto, do segundo para o terceiro trimestre passou de 35 para 33%, mas que continua a ser superior ao desemprego da zona rural, de 33% versus 25%, e que também, aqui, as mulheres, quase equiparado, as mulheres e os homens, mas tendencialmente as mulheres ficam mais tempo desempregadas, mais tempo à procura de trabalho, e o desemprego das mulheres é de maior tempo, ou seja, de mais longa duração do que os homens. Ou seja, os homens, estando numa situação de desemprego, conseguem encontrar um emprego mais rapidamente que uma mulher. Por sua vez, podemos perceber, e aqui acho que é a questão mais importante até do nosso programa de hoje, é que o desemprego da faixa dos 15 aos 24 anos ultrapassa largamente os 50%. Isto quer dizer o seguinte, vamos dar aqui o exemplo de 10 jovens com 18 anos, com 20 anos. 10 jovens, 5 a 6 jovens estão desempregados. Isto não é uma questão da Angola. Isto é uma questão universal. Se olharmos para os países desenvolvidos, para os países em vias de desenvolvimento, os países pobres, nós estando aqui no meio, um país em vias de desenvolvimento, percebemos que até os países mais ricos têm este problema. Ou seja, os jovens têm a incapacidade de integrar o mercado de trabalho, portanto, uma incapacidade maior do que aqueles que têm 25, 30, 35 anos. Porquê? E esta é que é a questão. É porque esses jovens que já têm mais de 10, 15 anos acima dos 20, 30, 35 anos, já trabalharam, já têm alguma experiência profissional. E isso quer dizer que podem responder aos anúncios de emprego quando os anúncios de emprego dizem que têm que ter 3 anos de experiência, 5 anos de experiência. E isto leva-nos a dizer algo.
Liliana, quando os jovens nas palestras, os jovens nas redes sociais, os jovens nos debates se deparam com esta situação, bom, nós queremos responder aos anúncios, mas eles dizem sempre que tem que ter um mínimo de anos de experiência e nós não temos essa experiência. Então nós não podemos responder ao anúncio, nós não podemos fazer parte do processo de seleção e recrutamento, nós não podemos ser selecionados para trabalhar. Esta é que é a questão. E isso combate-se com formação e com a questão da formação de estágios integrados nas formações do ensino médio, secundário, universitário, mas também por via das empresas poderem promover estágios, tanto empresas públicas como privadas, como o próprio Estado também promover estágios, remunerados ou não, que possibilitem essa experiência profissional e dessa forma... Tanto para a informalidade como para o desemprego. E para a inatividade, ou seja, aqueles mesmos jovens que já estão inativos, que já não procuram emprego, também poderem integrar e dessa forma despoletar a abertura para entrar numa fase de estágio e dessa forma criar a vontade de voltar a trabalhar. O doutor fala sobre a questão do estágio e formação, isso a longo e curto prazo ou simplesmente a longo prazo? Não entendi a questão do curto e longo prazo. O doutor destaca, né, para se combater o desemprego, o doutor destaca aqui a importância da formação e estágio. Refiro-me isto a longo prazo, curto prazo? A própria duração dos estágios? Para combater esta Liliana, situação. o desemprego não é uma questão... E não olhando só para o desemprego, também a questão da informalidade. Para a inatividade, para a informalidade e para o desemprego, isto ajuda na criação de emprego, na substituição de quem uma empresa tinha alguém lá a trabalhar, é preciso substituir esse alguém. Os estágios é uma forma de dar experiência profissional para o momento atual, mas também, obviamente, combatendo quem já está no desemprego há muito tempo. Porque a questão do desemprego, além da situação de falta de rendimentos por via do desemprego, não é? Portanto, alguém que não trabalha não tem salário, também é uma questão psicológica. E deixe-me dizer-lhe o seguinte, Liliana. O desemprego impacta mais negativamente nos homens do que nas mulheres. E isto, muitas vezes, os homens não assumem isto. E porquê? Porque uma mulher, até doméstica pode ser. Uma mulher, até lavar escadas de prédios e condomínios vai lavar. Até vai fazer limpezas. Mas um homem desempregado, psicologicamente, entra numa questão de depressão muito rapidamente. E, portanto, isto depois leva a outro tipo de questões. E nós estamos no mês de janeiro, Liliana, é o mês da cor branca, do laço branco, que tem a ver com as doenças mentais. E o desemprego impacta muito na questão mental dos homens. E, portanto, se eles podem ter emprego mais rapidamente, em situações iguais, ganham mais dinheiro que as mulheres, numa questão de desemprego, eles são afetados mais do que as mulheres. Nesse sentido, dizer o seguinte, grande parte do desemprego está estacionado, como podemos ver no quadro anterior, no slide anterior, que está estacionado entre os 15 e os 24 anos. Pessoas jovens que estão a formar-se, formadas em formação e que ambicionam trabalhar, criar o seu autoemprego, para depois também estar a par daquilo que a sociedade obriga, que as famílias obrigam. Constituir família, ter a sua casa, o seu carro, e nesse sentido a incapacidade de prover isso é também um dos malefícios, um dos danos do desemprego, da inatividade e da informalidade, e ele está nos jovens. Portanto, os jovens que querem começam muito tardiamente, ou seja, por isso é que os jovens cada vez mais tempo ficam em casa dos pais, porque não têm rendimentos para sair e poder constituir uma família e, no fundo, ir ao encontro daquilo que a sociedade quer que os jovens façam, nos limites de 30 a 35 anos, inclusive as mulheres serem mães. E muitas vezes as famílias pressionam muito as mulheres para serem mães, mas por via da incapacidade de não ter um emprego estável ou ter um emprego instável, não conseguem assumir esse tipo de papel social que as famílias muito querem. Doutor, considerando as tendências históricas, já há sinais significativos para a mudança em 2025? Eu penso algo que vou dizer aqui, que é, nós estamos no ano intermédio do segundo mandato do Presidente João Lourenço.
estamos a caminho de 2 anos das eleições gerais de 2027. Este é o ano de começar a implementar medidas económicas, financeiras, políticas, evidentemente, e isso vai afetar positivamente, e aqui é o contrário, afetar positivamente o emprego por via daquelas obras, daquelas construção de infraestruturas, para também ajudar no crescimento económico. E se olharmos aqui para a questão histórica, eu trouxe aqui os últimos 3 anos, nós estamos sempre aqui à volta dos 29, 30% de desemprego. Desemprego geral, dos 15 aos 60 anos. Mas nós já percebemos, dos 15 aos 24 anos, o desemprego é muito mais alto do que a média de 30,77% destes últimos 3 anos. E que a informalidade, por mais programas de diversificação da economia, nós não conseguimos baixar dos 79, 80% da economia. Quer dizer, economia que vive de situações informais, dos pescados, de trabalhos eventuais. Continuamos a acreditar que os programas atuais, os programas futuros que serão implementados do governo, do executivo angolano, tenderão a dar outro tipo de resultados. E nesse sentido, estarmos aqui ao lado do governo para que consigamos ter futuramente no Economia Análise umas análises mais positivas, mais otimistas, em que com isso as pessoas tendem a ter mais rendimentos para o consumo, para a constituição de família e para nós também vermos aqui os resultados de tanto investimento público nacional, como também das organizações como o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, porque o que nós queremos, e trazemos sempre aqui em Economia Análise, é a nossa análise, mas querer o melhor para o país e estando ao lado do governo. Doutor, sem dúvida, o tema emprego e desemprego é um grande desafio para a nossa economia. O nosso muito obrigado pela sua análise e reflexão tão esclarecedora. Muito obrigado. Até para a semana, se Deus quiser. Para si, caro internauta, já sabe, a vida é bela com a economia. Até a próxima edição.